Paz e bem, sou Valmir Peixoto, falando da Cabana de Caridade, Pai Cipriano de Angola. Hoje nós iremos fazer um comentário, compartilhar o conhecimento do tema a morte, que as pessoas sofrem, se deprimem, porque se revoltam, ficam irados pelo desencarne do ente querido, ou a morte do corpo físico. Mas já foi falado, Voltando e comentando, mas viemos analisando esse tema há uns meses, porque aprendemos que a revolta é gerada pelo egoísmo, pelo sentimento de posse, pelo apego do ente querido. Mas viemos analisando por que não é somente isso. Haveria mais algo além do ego, do egoísmo, o sentimento que gera o sentimento de posse. Mais profundamente analisando com a ajuda da família espiritual, descobrimos que tudo isso é gerado pela uma virtude de duas letras, fé. Uma fé raciocinada, o estudo sobre a lei moral, natural, divina, que a morte do corpo físico é uma da lei natural, a morte desse corpo físico que é nos emprestado para que possamos manifestar nesta dimensão. Mais à frente estaremos falando dos corpos do espírito encarnado. Então, é emprestado e é um momento que chega, ou por antecipar através do suicídio, como já comentamos no vídeo sobre suicídio. Então, a falta de fé nos gera o medo, a falta de conhecimento colabora mais ainda para esse medo, esta revolta, essa tristeza que nos abate pelo desencarne de um ente querido. Então, já demos exemplo, o testemunho, o desencarne do filho mais novo, nós sentimos, porque não somos madeira, madeira, porque a árvore tem sentimento. Inclusive, domingo dia 10 houve uma reportagem no Globo Rural a respeito do sentimento das plantas, cientificamente comprovada, pela ajuda que uma da outra, pela rede de comunicação, pelas raízes, os fungos. Quem quiser assistir, digita lá no Globo Rural, no YouTube, Globo Rural 10/1/2021, nós está vendo. A pedra provavelmente devem também ter um sentimento, devido a ser um princípio espiritual, ainda não conseguimos aprofundar, mas tudo indica que não, Mas essa madeira onde está baseada, essa madeira da estante, essa madeira do altar, ela não tem sentimento, é uma madeira morta, Então ela não tem sentimento, mas nós temos, então sentimos. Mas o que não nos colaborou para não revoltar foi o conhecimento da lei divina, foi o trabalho da fé, foi o conhecimento da lei moral, da lei natural, que é natural esse corpo desgastar por uma doença ou por abuso. Então a gente gosta de falar que antigamente o peru morria na véspera de Natal. Dizem que se dava bebida, ele embriagava e matava. Hoje em dia cria em granja, é abatido, fica lá congelado meses, anos, a não sei quantos graus abaixo de zero. Aí a pessoa, então, que ela não tem o conhecimento, ela vai se revoltar. Aí vamos analisar, mas por que será, O que é constituído o conceito da sociedade a respeito da morte? Morreu, acabou. Morreu a matéria, acabou. Se a gente prestar atenção, muita gente vai no cemitério. Veja bem, respeito, aceito e respeito o jeito de cada um, a crença de cada um. A Igreja Católica constituiu o feriado de finado. A gente até brinca, para que morto quer feriado? Então vão lá no cemitério, visitam,
Eu, com a minha mãe desencarnou, ainda não tinha passado pelo espiritismo kardecista. Não senti nada para ir lá. Depois entrei, né? O filho já estava agora na Umbanda, também não vou nem ver. Até um colega perguntou, mas você não vai mandar pagar para guardar os ossos na gaveta? Não, eu falei, não, para quê? Aquilo não serve mais para nada. Ele não está ali, ele está na dimensão verdadeira, o plano espiritual, a parte que ele criou, né? A gente cria. Então, esse conceito, essa crença, esse valor que morreu, né? Muitos dizem, eu acredito que existe vida após a morte, ou então a continuidade da vida. Mas como a gente deu um exemplo lá atrás, de Divaldo falar entre crer e saber, crer a gente crê que lê, mas não lemos nada. Saber, nós sabemos ler. A gente passa na rua, na janela de uma condução, ou numa carona de um carro, a gente vamos olhar as placas e vamos ler. Então, quando a gente, às vezes, acredita, né? Acredita que existe vida após morte, ou a continuidade na verdadeira vida, aí entra também o conceito, se fez o bem vai para o céu, se fez o mal vai para o inferno. E a pessoa se desespera, porque ela não tem um fundamento do conhecimento, pela uma doutrina, pela uma religião, que diz que fez o bem, vai para o céu, fez o mal, vai para o inferno. A Igreja Católica tem um purgatório. Olha seu YouTube. Eu não estou criticando a religião de ninguém. Esse é um canal de estudo, então a gente precisa expor o nosso conhecimento, compartilhando, e expor nossa opinião. Que a inteligência artificial às vezes manda recado, respeita. Então, voltando ao assunto. E devido a isso, não haver esse preparo, esse conhecimento, né, mais aprofundado que os espíritos trazem, a lei moral, natural, divina abertamente, relembrando, né, aquilo que Jesus explicou, e mostra abertamente, como a gente acabamos repetindo, né, Kardec com a missão de codificar, usaram médiums mecânico, inconsciente, médico mecânico. Médico mecânico, ele só dá energia, ele dá a energia, né? Ele dá a energia, houve a psicografia, né? Só conhecer a história da codificação do espírito, usando as cestinhas, mesas girantes, essas coisinhas mais. Então, há um fundamento, né? Ele fala sobre a lei, e tudo que vem edifica nossa fé para se tornar o saber que Deus emana, que Deus nos ama. Uma construção. Precisamos começar. Além desse de ir para o céu e inferno, aí como nós falamos, morreu, acabou. Morreu a matéria, acabou a matéria. A pessoa se desespera, porque ela, muitas das vezes, na sua ignorância, não na arrogância, né? Ignorância não de ser ignorante, não falar, mas ignorar o assunto. E não só nas igrejas que se guarda segredos, mas dentro do próprio kardecismo, na Umbanda, também se guarda segredos. Muitos não querem revelar, mas já há uma explicação mais ampla, que morre a matéria e vamos para onde nós construímos durante nossa encarnação, através do sentimento e nossas atitudes. Imagina, eu vou dar um exemplo clássico. A minha mãe carnal, ela desencarna, né? Se eu não me engano, foi acho que 1º ou 21 de junho de 1991. A Raoni tinha completado 3 anos, dia 27 de maio ela desencarna em junho, poucos dias depois, de um infarto fulminante. E ela foi enterrada no cemitério da Ilha de Guaratiba, aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Ilha de Guaratiba é um subbairro do bairro principal, Guaratiba. O irmão consanguíneo caçula, da Igreja Batista, e um sobrinho da minha mãe, que era também sobrinho do meu pai, né? São nossos primos e irmãos, porque a irmã do meu pai casou-se com o irmão da minha mãe. Eles da Igreja Batista tiveram lá, no velório, né, nas orações, tal.
essas situações todas que a gente sabe. Na saída do cemitério, até eu estava meio anestesiado, eu não dei aquelas patadas que eu sempre dou, né? Ele vai e comenta com esse meu irmão caçula, que pena, né? A tia Alzira não aceitou Jesus antes de morrer. Então ela não está com ele no céu, no paraíso. Você imagina se eu ainda já não tenho um pouco de conhecimento, como ia me abater? Caramba! Aí, não sei a situação do irmão caçula, mas quantos não devem sofrer? Porque um ente não faz parte daquela religião, não tem a salvação porque aceitou Jesus. São coisas que não se fala, é a mesma coisa. Meus pêsames, coisa pesada, meus pêsames, quer dizer, meu peso para você. A morte do seu ente querido é um peso, não, meu sentimento. Entendeu? Então, a ignorância. Eu vejo que isso colabora para o sofrimento agravante, mais agrave, a revolta. Porque Deus permitiu que esse ente morresse. Ah, morreu com uma bala perdida, troca, mas por quê? Era tão jovem. Morreu num acidente, morreu afogado. Entendeu? Afogado é um acidente. Acidente automobilístico, escorregou, bateu com a cabeça no chão. A morte, como já comentamos, que a avó de criação, a avó Maria, ela dizia que Deus deu uma função para cada anjo, e deu para o Zé Maria, que é o anjo da morte no Brasil. Aí ele pergunta o que ele diria, arruma desculpa. Então a morte arruma, entendeu? Não estou justificando. A bala nunca é perdida, é achada. A forma que vai desencarnar que é prevista dentro da lei divina. Então, voltando ao assunto, uma vez esse esclarecimento, dentro das outras religiões, negados muitas vezes, né, a padres que conhecem, conheço, já comentei, de pastor que conhece, mas não pode revelar, porque lá dentro não é aceitável sobre a reencarnação. E o cala dentro das igrejas, que se você pesquisar na internet, vai saber por que saiu da Bíblia sobre a reencarnação. Foi lá num concílio, né, da Igreja Católica, já comentamos, então poderemos até comentar depois. Isso eu vejo que colabora muito, mas muito, com a grande dor, com o sofrimento, com a incerteza, com a dúvida, né, se existe mesmo a imortalidade da alma ou se não é a matéria, nos revoltar até contra Deus, nos enraivecemos. Já citei aqui uma comunidade no Facebook, se eu não me engano, acho que é um estudo de Umbanda oficial, uma irmã de caminhada, publicou que Deus deu um filho a ela amou tanto e Deus tirou. Eu dei meu testemunho sobre o Raoni. E falei para ela que Deus não dá, Deus empresta. Deus nos concede a guarda, a tutela, até atingir idade que ele possa caminhar e chama no momento certo. Então precisa-se mais esclarecer a necessidade das religiões falar a verdade, principalmente as igrejas católicas, né? Muitos têm conhecimento, falar, passou da hora, ou quem se interessar, né, possa procurar. A gente vem falando sobre o direito de raciocínio, direito de procurar conhecimento. Quando todos nós compreendermos que é uma lei natural, que existe após desencarne ou a morte do corpo físico, o encontro nosso numa dimensão. E se eles, tendo condições e for permitido, eles vêm nos amparar, eles vêm nos consolar. Falo de causa própria. A mãe querida desencarnou, a mãe Alzira, mãe carnal, onde eu fui para o kardecismo. No primeiro centro kardecista que eu frequentei, no centro de Campo Grande, o bairro da cidade do Rio de Janeiro, uma médium não conhecia, falou para mim, tem uma senhora com um vestido assim, ela é assim. Minha mãe se identifica com esse vestido que eu dei a ela, quando eu casei com a mãe dos meus filhos para ela ir.
Ah, mas como pode? Isso vai ser um vídeo, quem quiser saber é só fazer pergunta como pode o espírito trajar um vestido que é pano. E se apodreceu o pano. O pai Guilherme, né, pai carnal, ele falou através de um amigo, o Alexandre, né, Alexandre Nolasco, ele não sabia também da situação, de como era a minha vida, e ele também falou. Depois o Raoni vem sempre mandando mensagens. Eu citei da minha sobrinha, que é católica, agora uma amiga querida, esteve em desdobramento com ele, falou, comentou. Então prova que vem, solidifica mais a certeza que, tendo permissão e condições, eles vêm nos consolar, nos ajudar em nossa caminhada. Então, que isso possa esclarecer aos que ainda se sentem abalados. Não morreu, mas vamos supor que eu não tenha condições de para onde está a minha mãe, o meu filho, Raoni, não tem condições de chegar a eles. Mas eles vão me socorrer. Quem lê o livro de André Luiz vai saber sobre a mãe dele. Um livro mais clássico. Um livro, eu já comentei, chama-se A Renúncia do Espírito Alcione. Já pus aí no vídeo o nome do livro. Que ela renuncia a viver nas paragens celestiais, nas esferas superiores, de reencarnar até em outro planeta, para poder reencarnar na Terra, socorrer o ser amado. O Bezerra também fez isso por nós. Foi convidado por Mãe Maria, ele não, prefiro ficar na Terra. Já tem informação que espírito mais evoluído, como Madre Teresa Calcutá, o Joseph Gleb, outros tanto, vão para outro planeta, com quem de nós for para lá exilado, ajudar. Então, gente, é estudar, é entender. O que eu tenho a dizer para vocês, morreu a matéria, não acaba. Mesmo que nós não tivermos condições de estar na dimensão que esse ser amado está, ou por ele não estar evoluído, que a gente não tem como saber, né? Ou por nós mesmos, eu, como já citei, mas um dia nós vamos nos unir, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos abraçar. É só ler as obras de André Luiz, o Nosso Lar, daí afora vai, a saga dos livros que Chico Xavier psicografou, gente. Vocês vão conseguir um material excelente que vai nos dar esclarecimento a respeito do que eu estou falando. É necessário estudar. É necessário questionar, inclusive, a Deus. Isso é uma fé raciocinada. Por que fulano desencarnou? Porque eu estava comentando no serviço. O pessoal tem medo de morte, até eu brinco com uma amiga lá. Se eu desencarnar primeiro do que ela, eu vou lá aparecer para ela, ela se apavora. Quem estava comentando, eu falei, olha, minha mãe desencarnou, eu só choro quando eu estou no meio das pessoas. Estão chorando, eu venho trabalhando a emoção, então aquele sentimento deles me influencia, eu acabo chorando. Minha mãe ainda não era kardecista, né? Não tinha lembrar de tantos conhecimentos. O Raoni desencarnou, não vou dizer que eu não chorei um pouco, chorei. Mas eles falaram, não, mas você tem um coração duro. Esse rapaz, ele já foi de Umbanda, né? Aí ele fala, por mais que você acredite em outra vida, eu falei, não, meu amigo, a morte para mim é diferente. O conceito que eu tenho da morte é diferente do conceito das pessoas, vamos dizer assim, normal, porque eu sou doido, né? Estou doido. Então eu falei para ele, não, meu amigo, eles vêm, tal. Um dia eu comentei com ele, eu vi uma senhora aqui assim, tua mãe? Não, minha mãe já faleceu. Eu falei, então é tua mãe mesmo que veio te ver. Mas a gente, para acreditar, é o primeiro passo. Para ter certeza, em saber, estudar. Estudar, olhar para si, vai entender a compreensão. Ah, pode reencarnar. Assista o filme Minha Vida Noutra Vida, ou Em Outra Vida. Está no YouTube. Uma história verídica de uma americana que desencarnou. Ela não era nos Estados Unidos, acho que era num dos países do Reino Unido, se eu não me engano. Ela, 40 anos após, ela reencarnou e vocês vão descobrir o motivo do que reencarnou. Quem não entender, coloca aí no vídeo, no comentário, nesse comentário aí. Não entendi isso. Nós iremos falar.
Mas precisamos nos desprender disso, gente. A gente precisa entender que é normal desencarnar. Morrer o corpo físico. E guardar as boas lembranças do ser amado. A sugestão é desfazer dos bens. Aqui, menos de um mês, a amiga falei, que um mês? Não, ele não precisa mais disso. Fui doei, entendeu? Ele entende, graças a Deus, a necessidade. Fica a recordação, fica a saudade, entendeu? Às vezes a gente fica assim, parece ainda, né? Tem 2 anos e dia 20 agora, dia de nosso pai Oxóssi, ele fará 2 anos e 1 mês. Desencarnou, a gente sente a presença dele chegando. A minha sobrinha que mora do lado, a Roberta, a minha irmã caçula, diz que, Nilza, né? Irmã caçula das mulheres, diz que sente ele chegando lá, que ele tinha mania de trabalhar, eu saía lá, chamava a Roberta, né? Beta, a irmã dele, aí falava, vim me despedir, faltava luz aqui em casa, ele ia lá saber, chegava do serviço. Agora, para embolar mais o meio do campo, a filha da minha sobrinha neta Bianca, a filha da Roberta da Verônica, que mora do lado, está parecida demais com Raoni. Entendeu? Muito parecida. Ela não pega muito sol, nós já comentamos que ela é cadeirante, então ela está branquela igual ele. Mas a certeza, né? A certeza não dá a força. A fé, a oração, ela é o refúgio da alma em aflição. Então, usando desse instrumento chamado oração para conversar com Deus, com Jesus, eu já devo ter comentado que eu estava muito triste, né? Muito sofrido devido ao desencarne dele, apesar que a gente já sabia, fomos avisados. E houve até cheguei a comentar no vídeo anterior, um ponto de Mamãe Oxum. Foi me passado. Existe aí do canal oficial de Sandro, acho que é Sandro Luiz, um canto de Mamãe Oxum, que diz, canto Oxum, alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. Diz o mais antigo, quem canta, ora dos seus males espanta. Quem canta, ora 2 vezes. Então fazemos da oração momento de conversar, aliviar nosso coração. E a vida continua, se eu não me engano é um dos temas, um dos títulos de livro de André Luiz. E a vida continua, entre 2 mundos, o céu e a terra. Por quê? Procure conhecimento. Procure sempre o conhecimento para que possa se libertar. Não só a verdade nossa, mas a verdade da lei divina. Quem está passando esse momento, estiver assistindo o vídeo, procure esse reforço, esse entendimento, essa compreensão. Ore, ore, ore. Não chora porque quando não revolta, porque isso faz o ser sofrer, o ser desencarnado. Não existe o nada, mas o tudo que é a força criadora, a Deus Mãe, a Deusa Mãe, o Deus Pai, aquele que nos gera e nos criou. Se houver alguma dúvida, coloque no comentário, eu irei responder. Não esqueça de dar o like aí, porque ajudar o canal a crescer, comentário que já nós dissemos. Se inscreva quem não se inscreveu, toque no sininho para receber notificações e compartilhe, ajuda o canal a crescer. Ajuda mais pessoas a entender. Nós estaremos fazendo vídeos de assuntos diversos, para não ficar taxativo falar só de orixá, né? 1, 2 temas diferentes sobre um orixá, assim vamos, foi a orientação que recebemos. Os orixás divinos nos envolva, nos dê a força para encontrarmos a paz dentro de nós. Namastê.